Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre o desânimo. Pastor, mas o senhor falou que ia falar de fé, e o senhor fala que vai falar sobre desânimo. Pois é, querido. Porque é justamente onde nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos aprender como lidar em momentos como esse, que queiramos ou não, há momentos em que eles chegam e batem a nossa porta. E infelizmente nos dias atuais, ele tem se tornado cada vez mais comum na vida de cada vez mais pessoas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que hoje são 4 milhões de pessoas depressivas que assumem, que reconhecem a doença, e que até 2020 serão 11 milhões. E começa justamente com desânimo. E no capítulo 19 de 1 Reis, eu queria que você abrisse comigo, nós encontramos o exemplo bíblico mais forte assim de uma pessoa, de um homem de Deus, que passou por um momento como esse. E às vezes a gente passa por algumas circunstâncias e a gente imagina, que a gente não poderia estar passando por aquilo, porque muitas vezes você olha para a sua vida e você vê que você está servindo a Deus, você está andando com Deus, você está fazendo a vontade de Deus. E quando você olha para a vida do profeta Elias, um homem que não só fazia a vontade de Deus, mas havia acabado de lutar, de defender o nome de Deus, e ele então passa por uma situação extremamente desanimadora. E aí então nós percebemos como Deus trata com ele, quais são as orientações que Deus dá a Elias, para que ele pudesse então vencer o desânimo. Então Elias, ele desabou num determinado momento, acometido de um desânimo, que nós poderíamos classificar assim como agudo, como um desânimo realmente severo. E os sintomas que foram manifestados em Elias, indica que ele ficou numa situação de prostração total. Ele simplesmente desanimou a ponto dele fugir e dele deitar, dormir e abandonar tudo. Tanto é que somente depois de uma interferência divina, somente depois dele ouvir e obedecer a direção de Deus, é que ele consegue sair daquela situação. E eu queria compartilhar com você hoje à noite um pouco dessa experiência de Elias, que infelizmente tem sido a experiência de milhões de pessoas hoje, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Esther Carreño é uma psicóloga cristã, e ela escreveu um livro, e ela disse o seguinte, ela disse: normalmente, diante de um desafio, o corpo passa a produzir um excesso de adrenalina, para que a pessoa dê conta de executar todo o seu plano até ver o desafio cumprido. Uma vez que a tarefa está encerrada, a produção de adrenalina também cessa, trazendo para o corpo uma prostração e um cansaço, de tal forma que algumas pessoas demoram alguns dias para se recuperarem novamente. Então, esse texto dela reflete justamente o que aconteceu com Elias. Ela diz que depois de uma luta, de uma batalha, o corpo ele produz uma quantidade de energia que depois que passa, quando baixa a adrenalina, o corpo sente e há necessidade de um tempo para que ele possa se recuperar. Elias, ele havia conquistado pelo menos 2 grandes vitórias dias antes dele entrar nesse processo de desânimo total. Primeiro, Elias, ele tinha vencido, ele tinha matado 450 profetas de Baal. Quando Elias desafia Baal, nos capítulos anteriores de 1 Reis, ele faz um desafio. Baal dizia que o Deus dele é que era Deus, Elias dizia: não, o meu Deus é que é o Deus verdadeiro. E eles então marcaram um desafio. E aí então era Baal mais 450 profetas e somente Elias. E eles então fizeram um acordo. Eles disseram: nós vamos, cada um ergue um altar ao seu Deus, e aí clama ao seu Deus. Aquele Deus que responder e consumir
o altar é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a clamar. E nada, e eles clamando e nada, e o Deus dele não respondia. E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar, se autoflagelar, para ver se o Deus dele tinha compaixão deles, e respondia e mandava fogo sobre o altar. Mas a Bíblia diz que nada que eles fizeram foi suficiente para que o Deus deles respondesse. Chega então a vez de Elias. Elias ergue um altar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele ainda joga água em cima do altar, ele inunda bem o altar, e aí ele clama a Deus. E quando ele clama, a Bíblia diz que Deus envia fogo do céu, e mesmo aquele altar encharcado, a Bíblia diz que o fogo do céu desce e consome todo o altar. E ali Elias derrota os 450 profetas de Baal. Agora você imagine o desgaste que Elias não teve durante todo esse processo, a luta espiritual. Então essa foi a primeira experiência vitoriosa de Elias. Depois, após exterminar esses falsos profetas, Elias, ele prediz uma grande chuva. Há 3 anos e meio não chovia em Israel. E Elias então, ele prediz que haveria de chover, que ia chover em Israel. E aí ele vai ao Monte Carmelo orar, para que Deus mande a chuva que ele havia prometido para o povo que vinha. E ele ali fica no Monte Carmelo, e aí ele avisa ainda Acabe. É uma experiência muito interessante, que Elias, ele tinha tanta certeza que Deus ia responder, que antes da chuva cair, ele avisa Acabe para se apressar, porque senão ele ia ser alcançado pela tempestade. Imagine você, 3 anos sem chover, e aí o pastor Marquinhos chega, né, diz: olha, vai chover, e vá para casa ligeiro, porque senão a chuva vai lhe pegar. 3 anos que não caía uma gota d'água em Israel, mas pela fé, Elias já, e aí então ele avisa ao rei Acabe, para ele não ser apanhado pelo temporal, né, tamanha seria a força. Então, e aí o que acontece? A Bíblia diz que chove. Elias ora, ele clama no Monte Carmelo, e Deus manda chuva. Então Elias havia acabado de ter 2 experiências vitoriosas, querido. Quem imaginaria que depois de 2 experiências dessa, Elias ia cair num desânimo, a ponto dele fugir para o deserto, se isolar de todo mundo e pedir a morte. Elias chegou a pedir a morte, tamanho era o desânimo que ele se encontrava. Ele havia acabado de conquistar 2 grandes vitórias. Ele estava igual, né, o evangelho da prosperidade hoje. E aí, irmão, só vitória, só bênção. Estava assim a vida de Elias. Momento que, então era natural. E quando Elias tem esses 2 momentos com Deus, Elias vai anunciar o evangelho para o povo. E o que acontece? O povo se opõe ao evangelho. Olha só que experiência. Deus realizou 2 grandes milagres, e mesmo assim o povo não quis ouvir Elias, quando Elias prega o evangelho. E daí vem a principal fonte de desânimo de Elias. Nós vamos ver daqui um pouquinho mais na frente. Então Elias, era natural que ele imaginasse que todo Israel agora ia se converter a Deus. Era natural que ele imaginasse que a oposição do rei e da rainha Jezabel fosse quebrada, e que houvesse agora uma aceitação geral. Não, poxa, Deus estava 3 anos e meio sem chover, o cara orou, choveu. Tinha lá os 450 profetas de Baal, foram lá, clamaram, ninguém. Então é natural que agora esse povo vai se converter, não é possível. Esse povo está vendo Deus agir, agora o bicho vai pegar, né? E aí ele cria toda uma expectativa, mas isso não acontece. O rei Acabe relata a Jezabel tudo que Elias havia feito, aos profetas de Baal. E aí a rainha, o que ela faz? Ela começa a perseguir Elias e ameaçar Elias de morte. Agora, queridos, pastor, mas ele estava sendo ameaçado de morte. É natural que ele fugisse, que ele se sentisse ameaçado, que ele se sentisse com medo, né, que ele se sentisse desanimado. É natural, não é? Para Elias não.
O cara tinha acabado de enfrentar 450 profetas, falsos profetas, e tinha vencido. O cara tinha acabado de ver Deus mandar fogo do céu e consumir um altar encharcado de água. O cara tinha acabado de orar, depois de 3 anos e meio sem chuva, e ver Deus descer chuva. Agora o cara está com medo de uma rainha. Não é normal. E aí a rainha Jezabel começa a perseguir Elias. E Elias então e aí então ele foge para o deserto. Eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 3, capítulo 19, versículo 3, de 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele estava sendo perseguido. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Olha só a primeira atitude de quem começa a entrar num processo de desânimo. Ele quer se isolar. Elias, ele deixa o seu servo, ele já não queria mais ninguém perto dele, e ele entra no deserto sozinho. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Repita comigo, diga: a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia, diga comigo, saia, e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém, queridos? Primeiro eu contextualizei a você o que levou Elias a fugir para o deserto e a entrar nesse processo de desânimo. O motivo de Elias era o fato da rainha Jezabel querer matá-lo. E não somente isso, é preciso entender o contexto. Depois das 2 experiências, Elias esperava que não só os profetas que foram derrotados, que não só o povo que viu tudo que Deus fez, mas que o próprio Acabe e a própria Jezabel se convertessem a Deus. Afinal de contas, eles tinham visto e presenciado um milagre de Deus. Era isso que ele esperava. É tanto que quando ele está na caverna, aqui o último estágio de Elias é a caverna. Quando Deus chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Elias diz, na parte B ele diz: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Está dizendo: Deus, o povo, nem depois de tudo que o povo viu, o povo te aceitou. O povo te rejeitou. E aquilo frustrou Elias, a ponto dele ser levado a um desânimo, a ponto de fugir. Esse foi o motivo que levou Elias a entrar nesse processo. Eu não sei qual é o seu motivo. Eu não sei. Mas você vai perceber até o final dessa mensagem que o motivo que levou você de repente a entrar num processo de desânimo, o motivo é o menos importante. O mais importante hoje é você descobrir como enfrentar, como vencer. E o mais importante ainda é como Deus pode fazer para que você saia desse processo. Porque Ele pode. Porém, Ele não age sozinho. Ele não age sozinho. Nós vamos ver isso ao longo da Bíblia. Então, Elias, depois de tudo
dessa frustração, o texto diz que ele abre mão do seu servo. É o primeiro erro que nós cometemos. A primeira coisa que nós não podemos fazer, se nós quisermos vencer o desânimo, se nós não quisermos ver esse desânimo se tornar algo mais grave, é decidir andar sozinho. A única pessoa, o único na Bíblia que a Bíblia diz que quer ver eu e você sozinho é o diabo. A Bíblia, em vários momentos, ela nos ensina a estar sempre acompanhado. Ele diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, tem quem o ajude a levantar. É melhor serem dois do que um, porque um só é mais fácil de ser vencido. E quando eu falo de você não andar sozinho, não é de você estar simplesmente cercado por pessoas. Você pode estar cercado por uma multidão e você continuar sozinho. A pior solidão não é aquela onde você está no meio do mato, sozinho. A pior solidão é quando você está no meio de uma multidão e você continua sozinho. Andar ou não sozinho é uma opção nossa, querido. É uma opção nossa. Quando eu digo de não andar sozinho, eu digo de não... a opção que muitas vezes nós fazemos de não compartilhar com outros as nossas dificuldades, de não abrir o coração, de não pedir ajuda, de não ser transparente, de não ser verdadeiro. E muitas vezes nós fazemos a opção de andarmos sozinhos por vários motivos. Às vezes é o orgulho, a soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda, e a humildade precede a honra. Muitas vezes nós fazemos a opção de andar sozinho por conta do orgulho, da soberba. Às vezes nós achamos que não há ninguém que possa nos ajudar, que não há ninguém, sabe, que tenha condição de me dizer algo que vai me ajudar. Às vezes não é o orgulho, nem a soberba, às vezes é a timidez, às vezes é a autossuficiência. Não, isso aqui eu resolvo sozinho. Não, isso aqui eu... Quando eu falo de não andar sozinho, também não é simplesmente o fato de você compartilhar com alguém, mas é de você saber com quem você vai compartilhar. Porque José compartilhou os sonhos dele com os irmãos, e você sabe o que aconteceu. Compartilhar com pessoas erradas, você vai continuar sozinho. Ou, na pior das hipóteses, mal acompanhado. Elias, ele cometeu o primeiro erro aqui, quando ele decide abandonar o seu servo. Quem era o servo de Elias? Era alguém que andava com Elias há muito tempo. Era alguém que conhecia Deus. Era alguém que temia Deus. Era alguém que tinha a palavra de Deus. Era alguém que poderia realmente ajudar Elias. E ele abriu mão. E aí ele vai para o deserto. Ele entra sozinho. E a Bíblia diz que ele para embaixo de uma árvore. E ali o nível de desânimo dele era tão grande que ele pede para morrer. Ele diz, Deus, já chega. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já tive o bastante, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aí ele dormiu. E aí Deus começa o processo de restauração na vida de Elias. A Bíblia diz que um anjo do Senhor veio até Elias e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Um anjo do Senhor veio a Elias, trouxe água e comida. Querido, muitas vezes a gente fica esperando anjos descer, né? Anjos como na Bíblia, anjos como na época de Jesus. E muitas vezes Deus está enviando anjos, enviando pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida, para ser bênção, para nos instruir, para nos ensinar, para nos dizer o que fazer para sair dessa situação. Mas nós não damos ouvidos. O anjo vem a segunda vez, fala de novo com Elias, ele obedece de novo. Depois ele vai para a caverna, Deus chama Elias, dá outra direção para Elias e ele obedece de novo. O que fez a diferença na vida de Elias, dele ter conseguido sair, não foi simplesmente o fato dele ter alguém que o ajudasse.
mas foi o fato dele dar ouvido a alguém que Deus colocou ali para tirá-lo daquela situação. Porque muitas vezes Deus coloca anjos, Deus levanta pessoas para tirar você, sabe, desse sono profundo, para tirar você desse estado de desânimo, muitas vezes para tirar da depressão, mas você insiste em não dar ouvidos. Você insiste em caminhar segundo a sua própria, com as suas próprias pernas, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria opinião. Deus mandou a água, Deus mandou o pão, Deus mandou o anjo, mas Deus não poderia comer e beber por Elias. Era ele que tinha que comer e beber. O processo de restauração de Deus na minha e na sua vida começa com Deus, mas tem que ter a nossa participação. E aí a grande pergunta é: a quem que você está dando ouvidos? Porque às vezes nós damos ouvido a todo mundo, menos aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para falar conosco. Às vezes nós preferimos dar ouvido ao nosso eu, às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas opiniões. Você não vê em nenhum momento Elias dizendo: não, anjo, água não. Não, água não posso tomar água agora, vou tomar um suco. Levante-se, Elias. Não vou levantar não, vou ficar deitado. Quando Deus disse para Elias: saia da caverna, você não vê ele dizendo: não, aqui dentro é melhor, eu sei o que é melhor, por aqui, por aí não, eu vou por aqui. Não, você vê um Elias submisso à vontade de Deus para a vida dele. Submisso. Ele segue todas as orientações de Deus para a vida dele. Ele come e bebe as duas vezes que o anjo vai lá e fala com ele e coloca água. Além de mandar o anjo, Deus colocou água e comida, queridos, que representa aqui a provisão de Deus, as condições ideais para que você saia dessa circunstância. Deus provê. Eu não tenho dúvidas de que Deus provê. Se nós vamos aproveitar ou não, se nós vamos lançar mão daquilo que Deus está nos dando ou não, é uma escolha e uma opção nossa. É uma escolha e uma opção nossa. Mas Deus provê. O pão e a água aqui representam claramente Deus dizendo assim: eu vou prover tudo que for necessário para tirar você desse desânimo. Eu vou tirar. Eu vou fazer tudo o que for necessário. Quando nós chegamos no versículo 10, Elias está num estágio dentro da caverna, escondido. Queridos, milhões de pessoas hoje vivem dentro das cavernas. Cavernas emocionais, espirituais, escondidos atrás, muitas vezes, de uma alegria aparente, de um sucesso profissional ou financeiro aparente, mas escondidos dentro da caverna. E olha o que Elias responde para Deus. Deus diz: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Tenho sido muito zeloso. Eu tenho feito tudo, mas o povo quebrou a aliança. Ele está dizendo: Senhor, eu fiz de tudo, mas o povo não quer nada com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui eu entendo Elias. Eu posso falar. Líderes de célula podem falar. Líderes de rede podem falar. Porque aqui nós entendemos Elias, o que ele estava sentindo. Quando ele diz: Senhor, eu fiz de tudo. Fiz de tudo. Mas o povo matou os profetas à espada, rejeitou a tua palavra, quebrou a aliança contigo e agora querem me matar. Não há nada que desgaste mais do que quando você investe na vida de pessoas. Você ora, você cuida, você investe, você faz de tudo. E
de repente você vê a pessoa virar as costas para Deus. Não há nada que desanime mais do que o ministério. Aqui eu entendo o que Elias estava passando, porque eu já vivi isso na pele muitas vezes, e sei que ainda vou viver muito. Líderes que estão aqui sabem do que eu estou falando, porque já viveram e ainda vão experimentar muito. Elias diz: Senhor, Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Jeremias vivia chorando, dizendo: Senhor, o povo não te dá ouvido. Senhor, o povo não quer abandonar o pecado. Senhor, o povo já ouviu a tua palavra. Senhor, o povo já conheceu. Hoje dá vontade de dizer: Senhor, o povo já foi para o encontro. O povo já conheceu o que é o pecado. O povo já sabe o que é adultério. O povo já sabe o que é corrupção. O povo já sabe tudo, mas o povo não quer abandonar o pecado. Tem hora que dá vontade de dizer: Deus, chega. Como diz o Pedro: chega, parou, chegou. Tem hora que dá vontade. Aqui eu entendo Elias, porque você faz tudo e você espera, você diz: agora vai, né? Agora vai crescer, agora vai, sabe, agora vai assumir compromisso, agora vai me ajudar na célula, foi para o encontro, voltou, sabe, agora vai abandonar o pecado, agora vai casar, sabe, agora vai escolher Deus verdadeiramente, agora vai crescer. Aí quando você olha, a pessoa vira as costas para Deus. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que essa mulher me viu chorando, por conta de pessoas que eu vi quebrar a aliança com Deus. Porque dói. Dói. E Elias disse: Senhor, para mim já deu. Mas olha o que Deus disse para Elias. Deus diz: saia da caverna. Saia. Primeira coisa que Deus tem para dizer para mim e para você hoje à noite é: saia. Saia desse estado de prostração. Saia. Levante-se. Elias levantou a primeira vez, deitou de novo. O anjo veio e disse: levante. Ele levantou, deitou de novo. O anjo veio e disse: levante-se. Ele foi para a caverna. Deus chega e diz: saia. Saia desse estado de acomodação. Saia da caverna. Saia. Saia dessa rotina que tem te levado cada vez mais para o desânimo. Saia da caverna. Saia dessa vida de aparência. Saia do esconderijo. Saia dessa rotina de trabalho que você tem usado para esconder tua frustração. Sai da droga. Sai do álcool. Sai da prostituição que você tem tentado esconder o que está por trás. Sai. Porque Deus tem uma vida para você fora da caverna. Eu não sei qual foi o motivo que te levou a entrar nisso. Eu não sei. Hoje isso é o menos importante aqui. Não importa. Deus, Ele não escolhe os motivos. Ele diz: saia. Saia dessa atitude de desobediência. Saia dessa incredulidade. Saia. Saia. Deus diz: Elias, saia daí. Depois ele diz: fique no monte, na presença do Senhor. Tá, pastor, eu vou sair, mas eu vou para onde? Deus diz: saia e venha para a minha presença. O monte era o lugar de quê, queridos? Era o lugar onde o povo oferecia sacrifícios. Era o lugar onde o povo adorava. Era o lugar onde o povo buscava Deus. Era no monte. Era no monte. No vale acontecia a guerra. Os problemas estavam no vale. A vitória estava no monte. O monte representava a presença de Deus. Deus está dizendo: saia e venha para a minha presença. Saia e venha andar comigo. Saia e venha, porque eu sei como te conduzir. Eu sei como te tirar dessa situação. Mas você precisa sair. Sabe qual é o grande problema? Olha aqui para mim. Todos nós queremos sair. Perdão. Todos nós queremos a solução, mas nós não queremos sair. Nós queremos que Deus nos cure dentro da caverna,
Porque nós não queremos abandonar aquilo que Deus quer que a gente abandone. A gente quer aquilo que Deus pode fazer. A gente quer o alívio, a gente quer a alegria, a gente quer a paz, a gente quer se livrar da angústia, a gente quer se livrar da ansiedade, a gente quer se livrar de tudo. Mas a gente não está disposto a sair de onde Deus quer que a gente saia. A gente não está disposto a abrir mão da caverna, porque a caverna é cômodo. Mesmo sofrendo, mas a caverna é cômoda. Ela me dá uma falsa sensação de segurança. Deus diz saia, mas não saia para ir para qualquer lugar. Ele diz saia e venha para a minha presença, porque na minha presença você vai ser restaurado, Elias. Ele diz venha para a minha presença, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Elias teve um motivo? Teve. Mas Deus teve a solução. E o que fez a diferença na vida de Elias, eu vou voltar a reafirmar, em todos os momentos, quando Deus fala com Elias, primeiro através do anjo por 2 vezes, e depois diretamente com Elias, Elias obedece. Elias obedece. Tem muitas coisas que têm acontecido por falta de obediência à voz de Deus. Deus está dizendo vá por aqui e você está indo por outro lado. Deus está te chamando para sair da caverna e você insiste em ficar na caverna. Quando você sai, você não sai para ir para a presença dele. Você sai da caverna para ir em busca de alívio em outras coisas, em outros lugares. A palavra de Deus para Elias é muito clara. Ele diz, o Senhor lhe disse, versículo 11, projeta para nós, Luísa, por favor. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.